Olá, você está no canal Espírito Maker e nós faremos aqui a configuração de um servidor Apache, né? Um servidor web, muito comum no Linux, né? Em outros sistemas operacionais, para que ele envie o log ao nosso servidor de log criado na aula anterior. Então essa configuração ela é bem simples, né? Bem tranquila, mas ela necessita que vocês tenham conhecimento sobre virtual host, né? Então eu vou mostrar aqui o diagrama da nossa rede, né? Então nós temos aqui alguns servidores ADMZ, um deles é o nosso servidor web, que inclusive não está batendo aqui o log, aliás, desculpa, o IP, né? O IP em relação ao IP que está configurado, mas basicamente ele está enviando, né, esses logs aqui para o meu servidor de log, ok? Então vamos lá. A configuração do nosso virtual host, né, é a seguinte. Aqui no nosso servidor web nós temos alguns arquivos aqui, blog.conf, cadastro.conf e empresa.conf. Eles se referem ao que? As configurações das minhas páginas, que seriam empresa, cadastro e blog, certo? Então, vocês podem notar aqui que eu estou chamando pelo domínio, né, não pelo IP. Mas todos esses domínios, né, eles apontam para o mesmo IP. Então quem faz essa separação do que entregar ao usuário final, no caso que esse usuário Debian que está acessando o servidor, né, que no nosso diagrama aqui é esse usuário, né, então poderia ser de fora também, se tivesse um redirecionamento. Quem está fazendo isso aqui, né, quem está fazendo essa configuração é o nosso Apache, né? Então é o nosso Apache que está fazendo essa configuração. E ele tem mais uma configuração, além dessa configuração aqui do nosso virtual host, ele também tem o DNS, né? Que é configurado no etc hosts mesmo do domínio. Aqui, ó. Então eu tenho também especificado que no meu servidor, o 92.168.203, ele tem, né, esses endereços. Porém, para que um servidor, um usuário externo, né, possa entender isso aqui, ou possa resolver esse nome, no nosso caso aqui da nossa rede, eu adicionei no serviço aqui DNS do próprio Pfcience, né, que fica em serviço DNS Resolver configurações gerais. Eu adicionei aqui nessa aba aqui sobre escrever host, esses domínios, todos eles apontando para o mesmo IP. Então todos eles estão apontando para o mesmo IP, com o respectivo nome blog, cadastro e empresa, né? Aqui está o domínio, aqui é o host. Ok? E como ficaria então a configuração do nosso envio aqui de log, né, para o servidor remoto? Vamos começar pelo blog, que já está configurado. Então a gente pode notar aqui no blog que a gente tem uma configuração bem básica aqui do Apache, né? Onde a gente tem um documento root aqui que aponta por blog, né? Que é onde ele está localizado lá, no diretório var www html blog, né? E o respectivo nome do site é blog.aluno.br. A linha que eu vou adicionar, né, no caso do envio do log, é essa linha aqui, ó. Então, essa linha aqui abaixo, né? Vou colocar mais para cá, ficar melhor. Essa é a linha necessária para que possamos enviar o nosso log lá ao servidor remoto, né? Vou até copiar ela que eu vou utilizar no outro exemplo. Ok. Essa linha é o seguinte, ó, nós temos as duas primeiras linhas de log, essas duas aqui, que elas são padrões assim do sistema. Então elas enviam para o diretório /var/log do próprio servidor. No caso esse aqui que a gente está trabalhando, né? E a linha aqui custom log, ela vai utilizar o logger, né, que é um aplicativo do Linux para geração de log, com a diretiva "-t", né, o argumento que "-t", o "-t", ó, o argumento que seria aqui o nosso domínio, podia ser qualquer coisa, podia ser blog, podia ser site 1, site 2, tanto faz, é só um nome. "-i", "-p", esse local 1 é uma facilidade,
né, a facilidade do sistema ali. E nesse caso aqui é o que? Esse caso é a prioridade do nosso log. E esse final, esse combined, né, ele se refere ao que? É um padrão ali do log do Apache, do formato, que é uma espécie de uma template que está configurada dentro do diretório HTTP, aliás, dentro do arquivo http.conf ou dentro do diretório http.conf.d. A gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Deixa eu sair daqui. Ok. O que eu quero demonstrar é o seguinte. Eu já fiz a configuração aqui do blog, né? Então a gente já tem o nosso blog aqui. Esse log que está caindo aqui. Vou dar um T e um "-f" nele. Opa. Ok. Vou na minha página aqui. Vou clicar aqui no blog e vou atualizar. Então pode notar ali que ele está atualizando ali do lado. Pode não parecer, mas pode notar que está trocando os números ali embaixo, ali na tela aqui nessa tela aqui do servidor, de log, né? Então ele já está enviando os logs lá para o nosso destino, né? Que é o servidor de log. Mas notem que eu tenho três domínios, tá? Eu tenho 3 domínios, porém apenas um dos domínios, né? Eu estou enviando no momento, né? Mas antes de continuar a configuração, eu quero falar uma coisa bem importante. No caso do meu servidor web, eu configurei para que a facilidade local 1, né, fizesse essa configuração, né, de envio. E onde que eu configurei esse envio, né? Bom, dentro do meu diretório etc rsyslog.d, eu criei um arquivo chamado 50default.conf. E o que tem nesse arquivo aqui? Então, basicamente, ele tem aquela mesma configuração que a gente fez na aula passada em relação ao envio de log, né? A gente usou o out como exemplo. Nessa configuração aqui, a facilidade local 1 está enviando todos os eventos, né? Todos os eventos via TCP, né? 2 arrobas aqui para esse endereço aqui, que é o endereço do meu servidor de log, na porta 514. Então é necessário que crie-se esse arquivo, senão não vai enviar. Ele não vai enviar esses logs para o servidor remoto. Eu poderia colocar essa configuração aqui no rsyslog.conf? Poderia. Eu preferi criar assim um arquivo separado para demonstrar que dá para fazer separado também. Ok? Bem, após eu preciso dizer isso, cada configuração que for feita no Apache, cada configuração que for feita no rsyslog, é necessário que se faça o quê? Se reinicie o sistema. O sistema não, o aplicativo. No caso, o rsyslog ou o Apache. Vamos editar então outro site aqui para que ele envie log. Vamos lá, esse eu fiz no blog, então vou editar no cadastro. Ok? Então eu tenho aqui o meu arquivo, né? Podem notar que eu não tenho aquela última linha, né, que eu mostrei antes. Dá um Enter aqui, só para ficar um pouquinho melhor. E eu vou colar. O que eu tenho que mudar aqui? Eu tenho que mudar apenas o domínio que está aqui. Então aqui é cadastro, eu vou digitar cadastro. Vou fazer a mesma coisa ali também com a nossa empresa, no domínio empresa BR. Então lá, nome empresa. Então, vamos lá. Dá um Enter. Vamos dar um Tab, ver se vai. O Tab foi exatamente o lugar que eu queria. Então, vamos lá. Colar. E vou mudar aqui para empresa. Ok. Salvar. E o que eu faço agora? Ele vai enviar o log? Vamos testar. Vamos testar se ele vai enviar o log. Vamos lá, vamos no cadastro e empresa, né? Então, aqui vamos tentar gerar alguma coisa. E olha só,
Não chegou aqui desse lado. Tem só o blog.aluno.br.log. Por que não funcionou? Justamente pelo que eu disse antes. Eu não reiniciei o serviço da Apache. Então, para reiniciar o serviço da Apache, systemctl restart Apache 2. Opa, ei. Ok. Em princípio, o Apache reiniciou. Ou seja, vai funcionar. Empresa, cadastro. E podem notar aqui que eu tenho agora ó, a empresa, né? E o cadastro criado aqui no meu servidor de log. Ou seja, com essa simples configuração, com essa linha, eu consegui já fazer esse envio, né? Esse envio desse log para o servidor remoto. Deixar bem claro, né? O que pode acontecer de errado aqui na configuração de vocês. Geralmente, uma vírgula, um ponto, um espaço pode trazer algum problema, mas sempre quando a gente reinicia o Apache, ou então o syslog, é interessante verificar no status, né, se não tem algum erro ocorrendo. Nesse caso não aconteceu erro nenhum, a gente poderia executar systemctl status syslog, systemctl status Apache 2. E no momento que a gente reinicia, dá um restart no Apache, no syslog, ele também vai retornar algum erro. Então a gente tem que observar muito bem isso. Fez alguma configuração em algum desses dois, ou no Apache ou no syslog, reinicia o serviço, senão não vai funcionar. Então agradeço, pessoal. É bem simples essa aula, bem rápida, né? Em relação às aulas anteriores aí que eu tenho feito, mas ela ajuda bastante aí na sua administração aí dos seus logs, né? Na próxima aula falaremos sobre o Rotate. Aí o Rotate é outro serviço, Log Rotate, né? Que seria então a gente rotacionar por um determinado período de tempo ali nossos logs. Ou seja, durante um dia o log será gerado, depois ele vai ser compactado, né? E vai ser criado um log novo. Não exatamente nessa sequência, mas basicamente é isso. E a gente determina por quanto tempo aqueles logs serão armazenados e depois serão apagados, tá? Não fazendo com que o nosso sistema ali ele possa salvar, né? Ele vai salvar infinitamente esses logs. Bom, obrigado